Seja muito bem-vindo. Sabe, eu não sei, para você que chegou aqui, talvez pela primeira vez, alguém compartilhou com você que a gente tem se reunido presencialmente, a gente está plantando uma comunidade nova, uma igreja. E eu sou muito grato mesmo, muito grato, porque esse é um ambiente de autenticidade, um ambiente de liberdade, um ambiente de celebração, de alegria, um ambiente de transformação. E a gente tem experimentado coisas extraordinárias, coisas extraordinárias. Nesse último ano, Deus fez grandes coisas, e esse ambiente, sabe, de autenticidade, de liberdade, se estende a você também, que aceitou esse convite e está aqui hoje com a gente. Você também que nos acompanha pelo canal no YouTube, nossas redes sociais, nós somos muito gratos por tudo que Deus tem feito. E hoje é um dia muito especial também, porque a gente vai encerrar uma série de mensagens bem estranha. Eu acho que eu vou sentir muita saudade dessa vinheta. Quem gostou dessa vinheta? Muito boa. Yes. E para você que é novo por aqui, a gente está encerrando hoje uma série de mensagens intitulada de Histórias Estranhas. A gente está refletindo sobre as parábolas que Jesus contou. Histórias estranhas. Histórias que parecem ser simples, mas que, na maioria das vezes, passam desapercebidas. E muitas pessoas pensam que entenderam as parábolas, as histórias que Jesus contou, mas não entenderam. E a gente investiu o nosso tempo nesses últimos 2 meses em busca de respostas, em busca de uma reflexão séria. Nosso coração está com sede nesse momento inicial da plantação, e eu espero que Deus nos mantenha assim, sabe? Mas nós fomos em busca de respostas, nós queremos entender o que Jesus disse por meio das parábolas. E nós descobrimos juntos que as parábolas não são apenas ilustrações. Muitas pessoas acham que as parábolas são ilustrações. Histórias bonitinhas, histórias simples para explicar conceitos complexos. Mas a gente viu que as parábolas não são isso. As parábolas, na verdade, são uma ferramenta ofensiva. E aí, nos últimos 2 meses, a gente veio para cá com muita expectativa e saiu ofendido. E hoje, talvez você vai sair daqui ofendido também, mas eu quero dizer que é uma ofensa boa, sabe? Quando Deus fala, às vezes a gente discorda um pouco e, de repente, o nosso coração começa a ficar um pouco mais maleável e algo novo surge, algo novo floresce. Esse tipo de ofensa. E as parábolas eram histórias estranhas que Jesus contava com esse intuito de gerar um impacto nos corações, chocar os ouvintes, para que esses ouvintes pudessem ter uma oportunidade de reflexão, de autoanálise. Era uma ferramenta de impacto que demandava uma reação. Jesus contava histórias estranhas porque ele queria tirar reações dos seus ouvintes. E a gente está tendo grandes oportunidades no decorrer desses 2 meses, e hoje a minha expectativa é que o seu coração, o meu coração, os nossos corações também possam reagir mais uma vez à voz de Jesus. Recapitulando, rapidinho, vocês estão comigo? Boa. Na primeira mensagem, a gente refletiu um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais conhecidas, mas eu arrisco dizer que uma das mais mal compreendidas também. A gente viu que a parábola do bom samaritano foi uma história estranha que Jesus contou para um religioso, com o objetivo de revelar para esse religioso que achava que estava tudo bem entre ele e Deus e entre ele e o próximo, revelar para ele que existem tensões relacionais entre nós e Deus, o ser humano e Deus, e entre nós como seres humanos. E aí a gente viu que, na verdade, o bom samaritano, nessa história estranha, é o próprio Jesus. Jesus vem falar para esse homem religioso, com o coração cheio de autossuficiência, colocando ele na parede, confrontando ele, dizendo: olha, não está tudo bem entre você e Deus, não está tudo bem entre você e o seu próximo, você precisa de um bom samaritano, você precisa de mim. Jesus é o nosso bom samaritano, aquele que vem para curar as nossas relações, com Deus e com o próximo. Com Deus e com o próximo. E a nossa grande conclusão na primeira mensagem foi: nós precisamos de um relacionamento autêntico com Jesus. Nós precisamos de um relacionamento autêntico com Jesus. Essa é a esperança da humanidade, para experimentar cura na relação com o Criador e com a criação. Na segunda mensagem, a gente viu que esse relacionamento autêntico que o ser humano tanto precisa, ele sempre parte de um ponto em comum, uma decisão pessoal e intransferível.
pessoal e intransferível, ou seja, o seu pai não pode decidir por você. Eu, como pastor, não posso decidir por você. Os teus irmãos não podem decidir por você. É uma decisão pessoal, intransferível, um relacionamento autêntico, verdadeiro, só tem início a partir de uma decisão pessoal. Uma decisão autêntica. E nós vimos que essa decisão é seguir a Jesus. E aí a gente viu Jesus conversar com 3 homens à beira do caminho. 3 homens que estavam nesse processo de tomada de decisão. Estavam ponderando a possibilidade de seguir a Jesus. E aí Jesus diz, olha, vocês precisam tomar uma decisão. E eu vou deixar 3 conselhos. Ele conta 3 pequenas parábolas. E ele deixa os seguintes conselhos. Para me seguir, calcule o preço. Avalie as suas intenções. Jesus não é um meio para nós obtermos alguma outra coisa. Jesus é o fim. Avalie as suas intenções. O segundo conselho que a gente viu é, avalie o propósito. Avalie o propósito. Para quê? Para quê? E o terceiro conselho, avalie a entrega do seu coração. E uma frase que me marcou muito, que eu acredito que marcou o pessoal nessa última celebração, foi que Jesus, ele acolhe corações feridos. Jesus acolhe corações machucados, marcados, falhos. Mas Jesus não acolhe corações divididos. Ouch. Nós vimos que Jesus não acolhe corações divididos. E nós fomos extremamente desafiados a pensar nesses 3 conselhos. Legal, então, olha só o caminho até aqui. Primeiro, nós precisamos de um relacionamento autêntico com Jesus. Nós precisamos colocar nossa fé em Jesus e viver um relacionamento autêntico com Deus por meio da fé em Jesus. Esse relacionamento autêntico só começa a partir de uma decisão pessoal. Mas todo relacionamento que de fato é autêntico, ele precisa ter crescimento, maturação, bons frutos. A decisão inicial ela é muito importante, mas é o ponto de partida. Imagine se você me perguntasse se eu sou casado, e eu dissesse sim, pedi a Aline em casamento, nós fomos para o altar, e foi uma festa extraordinária. Mas sabe, cada um voltou para a casa dos seus pais, a gente vive cada um no seu canto, e está tudo certo, eu sou casado com ela, tenho até uma aliança. Não faz sentido. O relacionamento autêntico, ele parte de uma tomada de decisão, mas ele precisa passar por essa jornada de crescimento, de maturidade, de bons frutos para a glória de Deus. Então, a grande questão do ser humano não é se o ser humano tem ou não um relacionamento com Jesus, mas é que tipo de relacionamento nós temos com Jesus. Pegou? Não é se nós temos, mas é que tipo, qual a qualidade do nosso relacionamento com Jesus. É um relacionamento autêntico? É uma fé autêntica? Ou será que é um relacionamento platônico? Jesus distante, eu admirando Jesus, mas Jesus lá, eu aqui. A voz de Deus ecoando e eu tomando as minhas próprias decisões. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Autêntico ou platônico? Talvez você conheça alguém que frequentou alguma igreja, ou, sei lá, numa reunião, num grupo pequeno, na casa de alguém, ou através de um evangelismo nas ruas, tomou uma decisão, nossa, que ideia legal, seguir a Jesus, fé, espiritualidade, que jornada maravilhosa. E essa pessoa ficou entusiasmada, feliz com o convite, com essa proposta nova, mas aí passou-se a semana, o mês, e de repente, a pessoa que tinha tomado uma decisão começa a se esfriar, a se esfriar, a se esfriar. O que explica esse esfriamento? Talvez você seja essa pessoa. Talvez você está aqui hoje, aceitou um convite, mas tipo assim, vou lá para ver qual é que é esse negócio de multi, que igreja é essa? Mas sabe, meu relacionamento com Deus, esse negócio de Jesus, de fé, de igreja, eu já não estou tão certo como antes. Talvez você se encontre num processo de crise.
E a minha expectativa é que, hoje à noite, você possa reavaliar o tipo de relacionamento que você tem com Jesus. O tipo de relacionamento. E ser honesto diante de Deus e avaliar a tua vida, a tua espiritualidade, procurando esses sinais de crescimento no relacionamento com Jesus. Sinais de maturidade, sinais de boas obras, de bons frutos, que fluem desse relacionamento, que evidenciam se esse relacionamento é autêntico ou platônico, ou meramente religioso. E o título da mensagem de hoje é O Segredo para Crescer. O segredo para crescer. Qual o segredo por trás das pessoas que de fato parece que têm um relacionamento autêntico, vibrante com Jesus? Pessoas imperfeitas, mas que avançam no relacionamento com Jesus, crescem, amadurecem, dão bons frutos. É isso que a gente vai descobrir hoje, através de uma história estranha que Jesus contou. Está lá em Lucas capítulo 8, versículos 4 a 9. A gente vai olhar para essa história estranha, essa parábola, e você precisa saber que uma grande multidão estava acompanhando Jesus nesse momento da história. Uma grande multidão interessada, curiosa. Jesus já tinha começado o ministério dele, os discípulos já estavam com Jesus, eles tinham feito milagres, Jesus estava ensinando coisas extraordinárias, e as notícias estavam correndo, e a multidão cada vez mais interessada, cada vez mais interessada. E Jesus olha para a multidão que está em busca dele. Ele olha para aquele número de pessoas ao seu entorno, e ele enxerga algo que os discípulos não viram, que às vezes nós não vemos. Ele vê a ausência de autenticidade. No meio da multidão, nem sempre há verdade, nem sempre há autenticidade. E Jesus olha e ele sabe, ele sonda os corações e ele sabe como está o coração das pessoas que estão procurando ele. Quais são os motivos? Quais são os motivos? E é nesse momento, grande expectativa, Jesus se aproxima da multidão, os discípulos estão olhando, o que será que Jesus vai falar agora? O que ele vai ensinar? O que ele vai fazer? Todo mundo com fome, com sede, curioso. E aí a gente vai para o versículo 4. Quero ler com vocês. Estão comigo? Enquanto viajavam de cidade em cidade, Jesus estava numa tour, muita gente se unia ao grupo, muitas pessoas estavam se unindo a Jesus, e passava a acompanhar Jesus e os 12. Olha só a virada, a eles, a quem? As pessoas que estavam se unindo ao grupo, as pessoas que estavam acompanhando Jesus, a multidão que estava chegando, a eles, Jesus contou essa história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho. Essas sementes foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Uma pequena colheita? Não, uma grande colheita. E aí Jesus diz, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vocês estão ouvindo com atenção? Ouça com atenção. E aí no versículo 9, os discípulos chegam para Jesus, em crise, e perguntam, Jesus, o que essa história estranha significa? O que foi isso que acabou de acontecer aqui? Às vezes a gente lê o registro nos evangelhos, a gente deixa de se colocar dentro deles e imaginar a cena. Se você tentar fazer esse exercício, você vai chegar à conclusão de que é meio que contraintuitivo. Uma multidão. Jesus aglomerou uma multidão. Ele tinha uma grande oportunidade. Os discípulos olhando, todo mundo com expectativa. O que Jesus vai dizer? O que Jesus vai ensinar? O que ele vai fazer? Que milagre será que a gente vai presenciar, testemunhar aqui hoje? Jesus chega. Silêncio. Jesus olha para a multidão e diz, um semeador saiu a semear. Lançou sementes à beira do caminho. Lançou sementes sobre um solo rochoso, lançou sementes sobre os espinhos, e lançou também sementes sobre um solo fértil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Valeu, até a próxima. Os discípulos ficam,
que aconteceu aqui? Jesus, que história é essa? Que história estranha é essa? A gente não entendeu nada. Será que não está precisando fazer um milagre aí, pelo menos para a gente ficar bem na fita com a multidão? Para as notícias correrem por aí de novo? Eu fico pensando, a gente lança convites para as nossas celebrações, para os grupos pequenos, o que nós faríamos com uma multidão. Jesus é contraintuitivo, ele olha para a multidão, som dos corações, vê o que nós não estamos vendo, e então entende qual é a necessidade. E a partir da necessidade, ele conta uma história estranha. A história estranha do semeador. A história estranha do semeador. Quantos conheciam essa história? Muito conhecida. Mas não se engane. Essa parábola, essa história estranha, ela é lançada para a multidão como um meio de responsabilizar a multidão. Jesus está tentando responsabilizar a multidão, revelar algo para a multidão e filtrar a multidão. Jesus olha para a multidão e ele vê a ausência de autenticidade. Pessoas seguindo, acompanhando Jesus pelos mais variados motivos. E Jesus olha para a multidão e ele entende a necessidade de contar essa história estranha. Para que da multidão ele pudesse tirar discípulos. Lembre-se, o objetivo das parábolas é impactar as pessoas, os ouvintes, confrontar os ouvintes, para que possa haver decisão, resposta, reação. Mas tem uma coisa que muitas vezes é negligenciada nessa parábola, nessa história estranha. E eu acredito que a gente não pode passar batido. Antes da gente refletir sobre o que Jesus quis dizer, a gente precisa olhar para a imagem do semeador. Para a imagem do semeador. É estranho, pelo menos para mim, imaginar essa cena de um semeador que está andando por aí, com muitas sementes, e lançando as sementes de qualquer maneira, em qualquer lugar. Parece um desperdício. Um semeador com muitas sementes, jogando sementes à beira do caminho. As pessoas passando na 13 de maio. O semeador lançando sementes sobre um solo rochoso, lançando sementes sobre um solo cheio de espinhos. Que tipo de semeador é esse? Que tipo de semeador é esse? Somente um semeador que tivesse muitas sementes não estaria preocupado com o desperdício. Na nossa mentalidade ocidental, isso não faz sentido. Não faz. Mas Jesus pega essa imagem e coloca ela de forma intencional dentro dessa história estranha. Ele coloca essa imagem do semeador de uma maneira bem cirúrgica dentro da história. Porque ele queria nos lembrar uma coisa, que o semeador, ele representa o próprio Deus. O semeador, ele representa um movimento divino de Deus, de generosidade extravagante. Então o semeador saiu a semear com muitas sementes, e ele lança sobre o solo rochoso, ele lança sobre os espinhos, ele lança à beira do caminho, ele lança em qualquer lugar, por onde o vento levar essas sementes, ali elas cairão. E o semeador está satisfeito com isso, em paz com isso, porque esse semeador é um semeador generoso, extravagantemente generoso, sementes por todas as partes. E as sementes aqui representam a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, olha que legal, a gente tem a imagem desse movimento divino de generosidade, de Deus falando, não para quem é religioso e certinho, não para quem pensa que está tudo certo com a sua própria vida. A gente tem um semeador andando por aí, lançando palavras, falando com gente imperfeita, semeando, lançando sementes por aí. A palavra de Deus sendo espalhada por toda parte, em todos os momentos, para todas as pessoas no decorrer da história. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem esse movimento divino de generosidade, indo em direção às pessoas,
com esse movimento de reconciliação, com esse movimento de cura, com esse movimento de amor, de misericórdia, de graça, independente de como você está, Deus lança a palavra dele em sua direção. A gente pode aplaudir isso? Uau! Como que ele lança a palavra dele por aí? Através da própria palavra, da Escritura, através de diálogos, relacionamentos, através de ações, através de intenções, acontecimentos criativos. A gente ama a criatividade aqui na Multi. Através da criatividade dos discípulos dele, dos filhos dele. Deus está espalhando por aí palavras. Deus está espalhando por aí a voz dele. A voz dele está ecoando testemunhos por toda parte. Por toda parte. Mirando todo tipo de coração. Eu liguei para o Lucas essa semana e a gente estava conversando. O Lucas toca aqui no louvor com a gente. Eu disse: e aí, preparado para continuar a celebração? Porque antes de Deus tocar na nossa história, Ele tocou nações. A gente vai continuar o que Deus sempre fez no decorrer da história da humanidade. Nós vamos nos juntar a esse semeador. Nós vamos lançar sementes por aí. É sobre isso. A palavra de Deus percorrendo nações, civilizações, impérios caíram e a voz de Deus continuou a ecoar. Yes! Sociedades, comunidades, continentes, países, famílias. Deus lançando sementes, generosamente, generosamente, chamando pessoas, chamando pessoas. E tem algo aqui que é fundamental para a gente entender toda a história estranha. Depois de entender que Deus é esse semeador generoso, que mira em todo tipo de coração, a gente precisa chegar à conclusão de que a semente é sempre a mesma para todas as pessoas. A voz de Deus é sempre a mesma para todos os corações. E se a semente é sempre a mesma, a gente tem agora uma questão para ponderar. Quando nós não crescemos no nosso relacionamento com Jesus, quando nós não amadurecemos, quando nós não vivemos um relacionamento autêntico que dá frutos, o problema não é a mensagem, o problema não é o mensageiro. Preparados para a ofensa? O problema está no nosso coração. O problema repousa sobre o nosso coração. O problema somos nós. E Jesus olhou para a multidão. E ele se compadeceu da multidão, ao mesmo tempo que ele lançou essa história estranha para responsabilizar a multidão. O ensino de Jesus com essa história tinha esse grande objetivo de revelar os corações, revelar a condição dos corações. Então eu vou repetir essa pergunta para você, como se eu fosse o próprio Jesus. Vocês estão ouvindo? Como está o coração de vocês? E essa pergunta se estende a mim: como está o meu coração? Como nós reagimos à palavra de Deus que é lançada? Que tipo de relacionamento está sendo evidenciado pela nossa vida de segunda a segunda, não só aqui na celebração hoje? E aí, de acordo com Jesus, nós temos 4 tipos de corações. Corações que estão em condições diferentes. E a gente vai olhar para o versículo 12, no mesmo capítulo 8, quando Jesus começa a explicar para os discípulos sobre esses corações, sobre esses tipos de corações. E é interessante porque, nesse processo de explicar para os discípulos, ele já está filtrando a multidão. Algumas pessoas foram até Jesus, elas tiveram reação de procurar a Jesus, responder à voz de Jesus, estavam ouvindo com atenção, então perguntaram: Jesus, o que isso significa? Olha só o versículo 12. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. Eles ouvem a mensagem. Mas aí vem o diabo, vem e arranca do coração deles,
e os impede de crer e ser salvos. Olha aqui, que estranho, que bizarro isso aqui. E aí esse primeiro grupo, ele representa pessoas que estão ouvindo, mas que estão insensíveis à voz de Deus. Estão insensíveis. Então esse primeiro grupo é o grupo daqueles que têm o coração indiferente. Deus está falando, Deus está lançando palavras, Deus está chamando pessoas. E um grupo, uma parte dessas pessoas escuta a voz de Deus, mas é indiferente. Não há nenhum tipo de reação, nenhum tipo de decisão, nada, nada. Um coração indiferente é um coração que não responde. Essas pessoas não fazem nada com a mensagem que ouviram, nada. E não se engane, nas igrejas por aí, existem muitas pessoas que se assentam nas cadeiras, escutam a mensagem e se levantam com indiferença e retornam para suas vidas. Às vezes a gente pensa que o indiferente é a pessoa que está lá fora, mas Jesus está dizendo, olha, no meio de nós, pessoas que estão nos acompanhando, existem corações indiferentes. E ele diz, imediatamente, elas escutam e se esquecem. Eu lembrei da Dori, que sofria de perca de memória recente, sabe? Deus fala e vai embora. Indiferença. Indiferença. E aí Jesus diz que o espírito da indiferença, essa atitude de indiferença, dominou esses corações. E se a gente lê de forma desatenta esse versículo, a gente talvez vai jogar a culpa no diabo. Mas o que Jesus está querendo dizer é que os corações indiferentes, eles estão suscetíveis ao diabo. Em outras palavras, segura na cadeira, os corações indiferentes estão em parceria com o mal. Em parceria com o mal. Então o diabo vem e remove aquilo que foi lançado. E é muito interessante a forma como Jesus conta essa história estranha, dizendo, olha, o semeador lançou sementes à beira do caminho. O caminho, o solo, não se torna impenetrável sozinho. As pessoas estão passando, elas estão pisando, e aos poucos a indiferença, aos poucos o solo se torna impenetrável. Impenetrável. Tem uma frase do Martin Lloyd Jones que é incrível. Ele diz assim, olha, os corações indiferentes à voz de Deus, no final de suas vidas, se eles insistirem com essa indiferença, eles descobrirão, pós a morte, se Jesus não voltar antes, que não havia nada mais relevante, nada mais importante, nada mais poderoso que a semente que Deus estava lançando. Nada mais poderoso, nada mais precioso do que a voz de Deus, do que a voz de Deus. Mas aí tem um segundo grupo. Olha comigo, versículo 13, no capítulo 8. O semeador também lançou sementes no solo rochoso. E Jesus disse que o solo rochoso, representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Deus fala, nós falamos como igreja, a voz de Deus é proclamada por aí, a pessoa escuta e fala, nossa, que quentinho no meu coração, yes, que legal essa história de espiritualidade de Jesus, gostei, eu vou começar a frequentar essa comunidade multi, nossa, que legal, relacionamento autêntico, amizades, yes, eu quero isso para a minha vida. Uma vez, porém, por causa do solo rochoso, essas pessoas não têm raízes profundas e acreditam apenas por um tempo. E depois desanimam quando enfrentam provações. Esse grupo ele vai representar as pessoas que escutam a voz de Deus por aí. Escutam a voz de Deus, ficam entusiasmadas com toda essa conversa de espiritualidade. Mas no meio do caminho, na primeira dificuldade,
na primeira aprovação, na primeira tentação, na primeira decepção, essas pessoas desistem. Elas dão meia volta e vão embora. E Jesus olhava para a multidão, ele sabia que entre a multidão havia pessoas com essa condição, com esse tipo de coração. Que tipo de coração? O coração impulsivo. O coração impulsivo responde imediatamente, mas temporariamente. Dá para colocar um hashtag e subir no Instagram aí. Então, ao invés de as raízes crescerem, não há espaço. E é interessante porque o solo na Palestina tem essa característica. Em muitas regiões, terra, uma pequena quantidade de terra e rocha. Então as sementes caem nesse tipo de solo e elas até começam a desenvolver raiz, mas elas se encontram com a rocha, então não há mais direção para descer e aprofundar. Então o caminho que resta é para cima. E aí vem o vento, vem a chuva, o sol, e essa planta, ela é arrancada. Ela é arrancada. Os que estão sobre a rocha são aqueles que, quando ouvem a palavra, recebem com muita alegria. Mas as raízes não se aprofundam. E aí o problema que Jesus está trazendo para a reflexão não são as emoções. Jesus não está dizendo, não, as emoções não fazem sentido na espiritualidade. Assim, Jesus, glória a Deus, amém, é nós. Nenhum é nós não sai, porque não pode. Chorar, rir na presença de Deus. Jesus não está dizendo que as emoções são um problema. As emoções são evidências sobre quem nós somos, como nós estamos. Elas evidenciam. Agora, a grande questão é que existem emoções que são superficiais, que não são autênticas, não estão relacionadas com o nosso processo de tomada de decisão. Como é que você pode saber se esse é o seu caso? Porque às vezes as pessoas vêm na igreja e aí a gente canta Deus da promessa. Deus da promessa. Jesus, te amo. Choram na presença de Deus. Pisam na segunda-feira e foi. Como saber se as tuas emoções, o teu relacionamento é autêntico ou não? A resposta é a seguinte: Jesus diz que a resposta está nos testes. E aqui tem uma coisa que a gente não pode deixar passar batido. Muitas pessoas começam a caminhar com Jesus, e aí elas começam a experimentar paz, alegria, relacionamentos diferentes, muito legais. As coisas começam a dar certo, e de repente, algo sai do script. De repente, um acidente. De repente, uma confusão. De repente, uma decepção. De repente, um assalto. De repente, e a pessoa pensa, não é possível, cadê Jesus? Não, se as coisas estão dando errado para mim, onde é que está Deus? Essa história de Deus, de espiritualidade, de relacionamento autêntico, não está dando certo para mim. A nossa reação imediata à voz de Deus não é tão importante quanto a nossa reação no longo prazo, principalmente diante dos testes da vida. Existem testes que vêm sobre a nossa vida para confirmar que nós estamos no caminho certo. Para confirmar. E eu quero ler com vocês 1 Pedro, olha só que lindo esse texto. Capítulo 1, versículos 6 a 7. Olha só. Portanto, alegrem-se com isso. Com o quê? Com os BOs, com os problemas, com as provações, com as decepções. Alegrem-se, alegrem-se. Mesmo que vocês tenham que suportar muitas provações, elas mostrarão o quê? A qualidade da sua fé. Se a sua fé é autêntica, se o seu relacionamento com Jesus é autêntico ou platônico. O texto continua, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada.
Sabe, a fé autêntica, ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resulta em louvor, em glória, em honra, principalmente no dia em que Jesus for revelado, quando Ele voltar. Yes! E aí eu lanço a pergunta, onde é que o teu entusiasmo pode te conduzir? Porque você vai se deparar com problemas. E quando isso acontecer, e a música pausar, e não tiver equipe de louvor aqui, não tiver super boom, o grave, que faz brum, o que sobra? O que sobra? Quando você está sozinho na sua casa, quando você está na frente do computador e a tentação vem, o entusiasmo não é suficiente com Jesus. Não é suficiente. Tem uma síndrome de alguns cristãos que gostam muito de cantar sobre o fato de que elas desejam que Deus as use. Ó Deus, vou até citar diante do trono, é old school, mas eu vou citar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas. De repente essa pessoa se encontra no escuro e ela pensa, Jesus, está escuro! Que absurdo! Quero ser ponte. As pessoas estão pisando em mim! Estão me usando! O que acontece quando você enfrenta os desafios? Quando você se depara com o dia mau? Tem um outro grupo. Estão preparados para esse grupo? Vem mais uma ofensa leve aí. Versículo 14, capítulo 8. Jesus fala agora sobre o solo que estava cheio de espinhos. E ele diz, olha, as sementes que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a voz de Deus, que ouvem a mensagem, mas logo a mensagem é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Nos canteiros, onde as sementes eram lançadas, principalmente em solo fértil, havia o processo de arar a terra, e os sulcos eram abertos na terra, e as sementes caíam nessas valas. Essas valas, elas tinham espaço suficiente para a semente que caísse ali. Eu não sei se você já mexeu com jardinagem. Meus pais amam plantar várias coisas. E eu não herdei nada relacionado ao interesse pela jardinagem. Nada. Meus pais foram viajar um dia. Eles disseram, Tiago, a gente vai deixar uma responsabilidade com você. Só uma. Nós plantamos tomates. Demorou muito tempo para os tomates nascerem. Rega, por favor, de X em X horas, me passaram todo o cronograma. Como um filho muito dedicado, atencioso, eu acabei esquecendo. E os meus pais voltaram de viagem. E acontece que esses tomates estavam no fundo da casa, num local que estava trancado e que eu nem cheguei a abrir. E eles passaram um longo tempo fora. Quando eles voltaram, eles abriram a portinha. E o que eles encontraram era ketchup. Os tomates tinham desfalecido. E não só isso, tinha crescido tudo quanto é coisa dentro do canteiro do tomate. E tem uma coisa que eu aprendi, olha que legal, melhor que seminário. Eu aprendi que aquilo que nós não desejamos cresce com muita facilidade. Tudo que não presta cresce muito rápido. Cresce muito rápido. E esse é um insight muito legal para nós que estamos começando a plantação de uma igreja. Nós precisamos ter o olhar do semeador de longo prazo, porque muitas coisas vão crescer no nosso meio. Mas a semente é certo que no tempo propício crescerá também. Yes. Enfim, vamos voltar aqui, tirar a minha frustração aqui com relação aos tomates. Então a semente que caiu entre os espinhos representa os que ouviram. Porém, essas pessoas estão sendo progressivamente sufocadas pelas preocupações, riquezas, prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E aqui a gente tem
essa expressão de um coração preocupado. Esse terceiro grupo é o coração preocupado. E não só preocupado, é o coração preocupado, ocupado com muitas coisas. E a preocupação, a ansiedade, ela aborta qualquer tipo de potencial de amadurecimento. Em qualquer pessoa. A gente nem precisa falar sobre espiritualidade. Aborta. É um desafio lidar com a ansiedade. Eu sou um cara ansioso. É um desafio. E Jesus está dizendo, olha, o coração preocupado, ocupado com muitas coisas, está sendo sufocado. E ele cita 3 tipos de preocupação, rapidinho. Primeiro tipo de preocupação, é uma preocupação que está relacionada com a ansiedade. Uma preocupação que está relacionada com aquilo que foge do teu controle. E você fica ansioso. Nossa, será que chove amanhã? Não chove. Ai, meu Deus, a roupa está no varal, o que acontece? Ai, meu Deus, será que se o acidente sair quando meu filho... Nossa, sabe essas coisas? É o coração ansioso, preocupado com muitas coisas. E por que Jesus colocou essa imagem aqui do coração preocupado, ansioso dentro da parábola? Porque o coração preocupado, ansioso, muitas vezes está negando Deus da equação. A preocupação, a ocupação, a ansiedade, às vezes é um sintoma de quem não está considerando o favor de Deus, a soberania de Deus, o favor, a bênção, o amor, a misericórdia de Deus caindo sobre nós. Não há amadurecimento para quem está preocupado e ansioso, excluindo Deus da equação, tentando ser Deus nas relações. Segundo tipo de preocupação, uma insatisfação com as suas posses atuais. Um tipo de ambição desenfreada. A gente tem um jovem rico, ele se aproxima de Jesus e fala, eu te seguirei, olha, eu cumpro todos os mandamentos, olha, eu vou na celebração da multi, eu oferto para os pobres, eu faço isso, o que me falta? Jesus fala, vende tudo e me segue. Sabe por quê? A preocupação com as riquezas traz para a gente uma reflexão muito interessante, de que as riquezas não são apenas bens materiais, não representam apenas bens materiais, mas representam também o nosso tempo. Quem tem essa ambição desenfreada está oferecendo o seu tempo, a sua vida, as suas prioridades para aquilo que não deveria estar nesse lugar. Então, Deus fala, a semente é lançada, mas a semente não cresce, porque está crescendo uma série de outras coisas ao entorno, e está sufocando, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a voz de Deus, não tem tempo de tomar decisões mais sábias, não tem tempo. Terceiro tipo de preocupação, os prazeres da vida, coisas que podem ser boas, mas que em excesso corroem nossa identidade, o nosso caráter, corroem os nossos relacionamentos, principalmente com Deus. Mas tem os prazeres que são nocivos também para nós. E você pode colocar qualquer coisa nessa lista que seja nocivo, drogas, enfim. Qualquer coisa que esteja te ocupando, te tirando desse lugar de disponibilidade, de reagir, de amadurecer, de frutificar, é um espinho. Jesus está dizendo, tem corações que estão assim, ocupados com muitas coisas, com muitas prioridades. E então esses espinhos lentamente vão, com constância, submergindo a alma dessas pessoas, sufocando a voz de Deus nesses corações. Preocupações corroem, esgotam, aprisionam corações, sabotam relações. E aí não tem como não falar de Mateus 6, a partir do versículo 25, Jesus diz o quê? Busquem em primeiro lugar o quê? Ouvir a minha voz, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas encontrarão lugar. Mas primeiro é a minha voz. Primeiro é o meu reino. Corações preocupados estão ocupados demais para amadurecer, ocupados demais para produzir frutos, estão sendo sufocados. E talvez essa seja a explicação que você precisava. Talvez para você que já frequentou tantos anos uma comunidade, uma igreja, já escutou tantos sermões, podcasts cristãos, escuta música gospel no seu carro, e quando a tua vida passa por algum tipo de teste, o que é evidenciado é um relacionamento platônico, religioso, não autêntico, que não amadurece, que não gera fruto.
aqui na Multi, no processo de discipulado, eu sempre pergunto para as pessoas, e aí, quantas pessoas vocês já conduziram até Jesus? Porque o propósito da nossa existência como cristãos, como seguidores de Jesus, é conhecer a Deus e tornar Deus conhecido. E eu sempre faço essa pergunta. E é muito legal porque, em alguns desses casos, pessoas conduziram pessoas nesse período de tempo. E nós comemoramos, nós celebramos juntos, porque nós temos visto frutos. Resumo dos 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo que não cresce. É indiferente, não reage. O segundo grupo cresce. As raízes começam a crescer um pouquinho, mas logo são arrancadas. O terceiro grupo crescem, mas são sufocadas. Se a gente parasse por aqui, a gente ia embora bem deprimido. Mas aí, Jesus fala, tem um quarto tipo de solo, tem um quarto tipo de coração. E que coração é esse? Olha o versículo 15 comigo. As sementes que caírem em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam e com paciência produzem uma grande o quê? Colheita. Colheita do quê? Frutos. Depois se lê Gálatas 5, amor, mansidão, bondade. Mas não só isso. Os frutos que devem sair do teu relacionamento com Deus, olha só que legal, eles vão produzir plenitude interna, alegria interna, vão tratar o teu interior. É para a tua alegria interna os frutos. Mas não é só isso. Os frutos também têm relação com esse processo de você ser usado para tornar Deus conhecido. E terceiro, para que Deus seja mais glorificado, mais amado. Que tipo de coração é esse do solo fértil? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai embora com uma conclusão. Não, Jesus disse que tem coração ruim e coração bom. Quem tem o coração bom, escuta a voz de Deus, cresce, amadurece, produz muitos frutos. E quem tem coração ruim, é coração ruim mesmo, não tem jeito não, é isso aí. Mas a expressão que Jesus está usando aqui, não é um coração bom, por um tipo de bondade interna. É o coração bom no sentido que é o coração com o solo tratado. É o coração fértil, é o solo fértil. Santo Agostinho tinha uma frase muito legal. Ele dizia assim, olha, pensa sobre a sua vida por um instante. Imagina que você seja uma árvore. Você olha para os seus galhos à procura de frutos. Só que você olha e percebe que os galhos estão todos podres, as folhas caindo, não tem fruto. Não ouse mexer nos galhos. Olhe para o solo, olhe para a raiz. Olhe para a raiz. E aí Jesus disse, olha, a semente que caiu no solo bom são os que, tendo ouvido a palavra, reteram a palavra, acolheram a palavra, perseveraram e produziram muita colheita, muita colheita, muita colheita. Tem algo que me chama muita atenção na forma como Jesus contou essa parábola. Jesus estava diante da multidão e ele usou uma estratégia em relação ao local onde esse fato aconteceu. Ele foi para um local muito específico, com vales ao entorno, para que quando ele dissesse, a voz dele reverberasse. E quando ele termina a parábola, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador saiu por aí, lançou sementes. Algumas caíram à beira da estrada. Algumas sementes caíram sobre o solo rochoso. Algumas sementes caíram sobre um solo cheio de espinhos. Mas algumas sementes caíram sobre um solo fértil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Fico imaginando Jesus com tecnologia. Nossa, ia ser da hora. Comprei um megafone só para chamar sua atenção.
Jesus gritou essas palavras no final e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, preste atenção. E o original aqui, a palavra que Jesus usou em relação a ouvir, não é apreciar. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele quis dizer o seguinte: quem tem ouvidos para aceitar o convite, acolher uma instrução, preste atenção. Yes. Tem uma grande diferença entre você sentar aqui, ouvir a reflexão, ouvir as músicas, participar dessa celebração e ir embora assim: nossa, hoje foi legal, hein? Nossa, foi muito bom, apreciei muito a celebração. Semana passada deu uns negócios aí, uns BO, mas essa semana foi muito bom. É um tipo de ouvido que está só apreciando as coisas. Não é isso que Jesus está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, decida. Acolha o meu convite, a minha instrução. Reaja. Reaja. Jesus tinha um objetivo com essa história estranha de gerar uma oportunidade para a multidão e para os discípulos fazerem uma autoanálise dos corações. Fazerem uma autoanálise dos corações. E aí eu vou repetir a pergunta: como é que está o seu coração? Em que condição ele se encontra? Sabe, eu fico muito feliz. Lucas, ele registrou tudo isso no seu evangelho. E ele era um médico, era alguém atento aos detalhes, sabe? E tem algo muito interessante no início do capítulo 8. Olha o versículo 1 comigo. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus, de que era possível ter um relacionamento com Deus novamente, receber vida eterna, salvação, esperança, restauração. E iam com Jesus quem? Os 12. E também algumas mulheres que tinham sido curadas, tinham tido uma experiência real com o poder de Jesus. Entre elas estava quem? Maria Madalena. Tiago, onde é que você está indo com tudo isso? Calma. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. E muitas outras que também contribuíam com os seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus discípulos, do ministério de Jesus. Como eu sou grato por Lucas ter escrito o que ele escreveu aqui e ter citado Maria Madalena. Sabe por quê? Jesus conta essa história dizendo que o solo precisa estar fértil. E talvez você pense assim: cara, meu coração está podre, Tiago, está zoado. Meu coração está zoado. Não tem muita esperança para mim. Esse negócio de reagir à voz de Deus é para quem já está com a vida mais ou menos organizada, sabe? E Jesus, ele encontra com Maria Madalena podre. Eu não sei qual é o seu BO, mas o da Maria Madalena era 7 demônios. Eu espero que o seu BO não seja esse. Ele encontra um solo infértil no coração de Maria Madalena. Já parou para pensar nisso? Uma mulher completamente fragilizada, desumanizada, tem uma experiência com Jesus. Quem é Maria Madalena? É alguém que teve um encontro com a voz de Deus por meio de Jesus. Não só isso. Yes, vocês podem aplaudir no final. Vai ser bom, segura aí. Maria Madalena teve uma experiência autêntica com Jesus, real. E tem muita gente que tem uma experiência com Jesus e acha que isso é suficiente. Não, eu tive uma experiência, nossa, fiz uma oração, alguém orou por mim no meu trabalho, nossa, recebi uma bênção aí, Deus está do meu lado. 10 leprosos tiveram uma experiência com Jesus certa vez. 9 foram embora, só um voltou. Maria Madalena teve uma experiência com Jesus, mas ela começou a seguir Jesus
contra todo o protocolo religioso daquela época. Ela passou a seguir Jesus, a aprender com Jesus, a ouvir Jesus. E aí ela começa então a servir Jesus, servir o próximo, colocar os recursos dela à disposição. Recurso não é só dinheiro, é tempo, são dons. Ela começa a oferecer tudo isso para Jesus e para outras pessoas. E quando vem o dia mau, Jesus traído, crucificado, Maria Madalena aos pés da cruz, os outros discípulos tinham ido embora. Eles ainda não tinham desenvolvido tanta raiz quanto Maria Madalena, uma mulher. O dia mau vem, testa a fé dessa mulher. E o que surge então é frutos maravilhosos. Ela permanece. E aí Jesus ressuscita. E o relato diz para nós que Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas com quem Jesus conversou. E quando Jesus conversa com Maria Madalena, ele diz: agora vá, eu te comissiono. Vá, espalhe por aí que eu estou vivo. Vá, encontre os outros discípulos. Vá. Quem é Maria Madalena? É a mistura de todos os solos ruins, mas que foi tratada por Jesus, teve o seu coração tratado. Então o que é revelado é um relacionamento autêntico, que amadurece, que cresce, que frutifica. Uma mulher que continuou sendo imperfeita, falha, mas que amadurecia, que crescia. E esse é o convite para você, para mim, fazer uma autoanálise do nosso coração, sabendo que o que Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aceite o meu convite. Qual é o convite? Entregue o seu coração para eu tratar. Vamos arar a terra, vamos tirar os espinhos, vamos tirar essas ervas daninhas, as pedras, os pedregulhos no meio do seu solo. Jesus está falando para a multidão. Tem muitos corações aqui agora, em condições diferentes, mas saibam que o semeador, e ele cita isso na história, também é o lavrador. Solos ruins na mão de um lavrador podem se tornar solos férteis. Agora vocês podem aplaudir. Jesus deseja tratar o nosso coração. E essa é a melhor notícia que você poderia receber nessa noite, depois de uma série de mensagens tão contraditória e tão cheia de ofensas. Jesus deseja tratar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. E o fruto daqueles que entregam o coração a Jesus é perseverança. Vem o dia mau. O dia mau vira testemunho. Vem a decepção. A decepção vira lenha, combustível. Maria Madalena, ela estava no meio da multidão. E no meio da multidão, sabe quem Maria Madalena era? Ela não era um megafone. Ela era isso aqui. Ela não comunicava nada, não era efetiva, não dava bons frutos. Tem muita gente por aí, sentado nos bancos da igreja, fazendo bastante barulho. Jesus, te amo. Vem o dia mau, esse negócio não funciona. Só que aí Maria Madalena entrega o coração e ela se torna então um sinal vivo de que Jesus ressuscitou. E Jesus contou essa parábola com 2 objetivos. O primeiro é para que aqueles dentro da multidão que ainda não tinham um relacionamento autêntico com Ele, não tinham colocado a fé nele, pudessem entregar o seu coração pela primeira vez. Pudessem tomar uma decisão. Mas ele também contou essa parábola e explicou ela para os discípulos, porque ele sabia que no decorrer do caminho, do processo, muitas coisas tentam nos sufocar, nos fazer desistir, e nós precisamos ter o nosso solo arado, e o nome disso é consagração, santificação. Então são 2 grupos. Jesus conta a história estranha e fala: ei, vocês já sabem que vocês precisam de um relacionamento autêntico comigo, vocês sabem que vocês precisam tomar uma decisão, mas essa decisão tem que ser entregar o coração para mim e progressivamente consagrá-lo a mim. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos.
Nós vamos orar para encerrar. E eu quero te fazer algumas perguntas. Se em algumas dessas perguntas você sentir que Deus está falando com você, eu quero te desafiar a não ser indiferente. Eu quero te desafiar a dar um passo de fé, dar um aceno com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Se você é a pessoa que ouviu essa mensagem e pensou assim, cara, sou eu não me identifico com um solo infértil só, eu não só sou esse solo rochoso, eu sou tudo, minha vida está podrona, está zoada. Se você se identificou de alguma forma com esses solos que não são férteis, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa e deseja entregar o teu coração a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Yes. Amém. Jesus, eu quero orar por esses corações. Deus, nós temos vivido tempos tão especiais. Nós não nos conformamos em não compartilhar o que nós estamos vivendo e experimentando. E a tua palavra, Deus, nunca volta vazia, promessa tua. Eu quero orar por esses corações que sinalizaram, no nome de Jesus, que haja decisão autêntica. Fortalece os braços, os pés dessa pessoa. No nome de Jesus, sustenta essa decisão no longo prazo. Derrama o teu espírito para que haja perseverança. Perseverança, crescimento, maturação, bons frutos para a tua glória. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre está fazendo algo novo. Glórias ao teu nome, Jesus, tu és o centro de tudo que nós temos vivido, experimentado, buscado como igreja. Que assim seja na vida desses corações que sinalizaram, no nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem, está reavaliando o tipo de relacionamento que você tem com Jesus, talvez você está seguindo Jesus mesmo, você já tomou uma decisão autêntica, você foi salvo, mas de repente no meio do caminho, espinhos, de repente no meio do caminho, começam a surgir ervas daninhas, te sufocando, preocupações, ocupações, tua carreira, tantas coisas competindo com a voz de Deus. Se você está se sentindo de alguma maneira sufocado, com essa percepção de que você não está crescendo, não está amadurecendo mais, tua vida estagnou, teu relacionamento com Jesus estagnou, eu quero orar por você. E eu quero pedir, levanta a tua mão, eu quero orar para que Deus possa conceder graça para arar o solo, para tirar o que não presta, para te ajudar nesse processo. Amém. Amém. Deus, por favor, sem ti nada podemos fazer. Nós cremos que o Senhor é soberano, nós cremos que a salvação é pela fé, que ela não custa nada, mas ela custou algo muito valioso, teu filho. E Deus, nós queremos pedir no nome de Jesus, nesse nome que é exaltado acima de qualquer outro nome, para que no teu nome essas pessoas possam voltar a crescer, a amadurecer, a florescer, experimentar vida em abundância, graça sobre graça, força sobre força. Derrama mais o teu Espírito, Pai, sobre esses corações. Fortalece essa decisão. Oramos por nós, para que o Senhor nos faça bênção, que a gente possa ajudar essas pessoas, nos dá graça para isso, para que a gente possa pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros em teu nome. Pai, nós te amamos. Muito obrigado por essa noite. Nos torna mais férteis, em nome de Jesus. Amém.